Olá, caros colegas, caro professor Gilvan. Eu sou Gabriel Figueiredo, eu sou mestrando aqui no Programa de Estudos Linguísticos da Federal da Fronteira Sul, campus de Chapecó, e vim conversar com vocês hoje, então, no nosso seminário de tese sobre uma dissertação aqui da casa, da Celina Friso, sob orientação do professor Dr. Marcelo Jacob Krug, do ano de 2017. Então, a nossa tese aí, nossa dissertação, perdão, se intitulou Manutenção, Preservação e Perda do Bilinguismo, Português, Guarani, Caigangue, na terra indígena Guarita, no Rio Grande do Sul. E para a gente iniciar a nossa discussão, foi muito pertinente esse meu estudo, essa minha análise sobre essa dissertação, porque eu e a Celina usamos a mesma linha de pesquisa, a gente usa a mesma metodologia aí da dialetologia pluridimensional. Mas a questão indígena não é um assunto tão familiar para mim. Então, é muito interessante poder usar a mesma ótica sobre um problema, uma situação diferente da minha. Eu estou mais na área aí da aquisição de línguas e do contato de línguas num ambiente mais formal, mais controlado, então no ensino de idiomas, que é a minha profissão, a minha carreira profissional aí também. Então foi muito interessante fazer essa análise de um objeto diferente e talvez com a mesma perspectiva ou com respaldos parecidos com os meus. Então, para a gente iniciar, qual que era o objetivo geral aí dessa dissertação, então? O objetivo geral era levantar e descrever as principais crenças e atitudes linguísticas que levam os Guarani e Caigangue da reserva da terra indígena Guarita a abandonar suas variedades linguísticas e usar o português como língua de comunicação. A metodologia, como eu comentei com vocês, então, é da teoria da dialetologia pluridimensional e relacional, e a partir disso foi considerada nessa dissertação as dimensões diatópica, diastrática, diageracional e a diasexual, que a gente vai se aprofundar em alguns momentos. A coleta de dados, então, essa interação dos entrevistadores com os informantes se deu através de uma apresentação, perguntas pessoais, de cunho mais pessoal, um questionário, textos para leitura, para ver a questão da capacidade de leitura e de compreensão, de identificação do idioma, e uma atividade de fale sobre sua vida, uma coisa mais informal, para talvez pegar algumas nuances aí da fala que num questionário não conseguiria se fazer. E aí, para a gente visualizar o que é a terra indígena aí da Guarita. Então, a gente trabalha, tem aqui uma mapinha para vocês darem uma olhada, a gente vai ter aí o Rio Grande do Sul, então a área da Guarita está bem aqui no cantinho, bem no noroeste do Rio Grande do Sul, e ela tem as etnias Guarani e Caigangue, abrange uma área de 24 mil hectares, tá pequenininho aqui, mas conseguem ver que tem o município de Tenente Portela, Erval Seco e Redentora, então está entre essas cidades, os municípios. Essa terra indígena é a mais populosa do Rio Grande do Sul, e segundo o IBGE de 2010, o censo de 2010, haviam 6.001 habitantes, mas segundo o cacique, haviam 7.000 habitantes. Tem uma maior população caigangue que Guarani, e desses 6.001 habitantes, 5.933, se quiserem acompanhar comigo os números aqui, declaravam-se indígenas, 63 não se declaravam, mas se consideravam indígenas, e 5 deles não se declaravam nem se reconheciam indígenas. Então, essa região, ela o aldeamento dela, né, foi fundado, iniciou-se entre 1848 e 1850, e ao longo de várias disputas aí, conflitos, principalmente com fazendeiros, então ela foi formalmente criada em 1911 e demarcada somente e oficialmente lá em 1918. Então dá para imaginar aí a quantidade de conflitos que tivemos entre esse início, né, e até ela ser oficialmente demarcada. Aí, dentro dessa discussão, a gente vai pensar sobre 3 grandes grupos. Então, a gente vai pensar sobre os Caigangue, sobre os caigangues, desculpas, o Guarani e os não indígenas. Então, as pessoas não indígenas, as pessoas brancas, né? E aí vamos pensar algumas características específicas de cada um desses grupos. Então, o caigangue, eles são descendentes dos antigos Guaianá, língua do tronco macro G, da família G, né? 1.500 famílias nessa região, subsistência no plantio, com um crescente número de assalariados, essa questão de assalariados principalmente pela implementação de várias indústrias de frango, ou grandes indústrias de frango e
frigoríficos na região. Então, a gente muda um pouco o foco da questão trabalhista. Habitação e núcleos familiares. Mesmo a gente tendo casas de alvenaria muito perto de rodovias, tem uma tendência a se manter próximo. Então, os netos e os filhos se manterem próximos dos pais e dos avós. Então, uma questão é mais de seio núcleo familiar. A alimentação está se tornando cada vez mais industrializada por conta da dificuldade da pesca e da caça, né? O vestuário como da sociedade FOG, e esse FOG é a expressão usada para falar dos não indígenas, a gente vai falar também daqui a pouco sobre. Nessa região aí, nesse grupo Caigangue, existem 11 escolas fundamentais e uma de ensino médio. Existem professores tanto indígenas como FOG, então como não indígenas, e a língua caigangue é trabalhada intensamente até o 4º ano, e depois o enfoque maior é no português. E aí um dado super legal e curioso, né, por a gente estar nesse ambiente da UFSC conversando, que é uma grande quantidade de indígenas indo para a UFSC estudar justamente por a gente ter essa formação, esse magistério indígena focado nisso. Então, é um fluxo muito interessante, tanto para essa nossa discussão, como para nós, como Estado, né, como comunidade. Aí, partindo para os Guarani, a gente tem cerca de 30 famílias MBA aí. Eles vivem no setor mais isolado, né, com pouco contato com os outros, então não tem tanto contato entre os Guaranis e os Caigangues, então. A língua Guarani MBA, tronco Tupi e a família Tupi-Guarani. Tem uma grande mobilidade, então, umas características desse grupo é a grande mobilidade, então, eles se locomovem, trocam de lugar, se movem mesmo, de uma maneira bem intensa, então, entre os países aí do Brasil, da Argentina e do Paraguai, e o nosso litoral brasileiro, principalmente, né? Os homens normalmente dominam português, espanhol e a língua indígena, então, principalmente por esse contato aí desses lugares, né, por essa migração. Poucos produtos industrializados e bastante uso de chás ainda. Então, eles estão um pouco menos, talvez, afetados por essa questão aí da alimentação do que os caigangues, que a gente vê uma industrialização maior na questão da alimentação. Tem apenas uma escola de ensino fundamental e a língua guarani é até o 4º ano, né? E depois acrescenta-se o português, vai se diminuindo o guarani, então com menos intensidade. E o nosso terceiro grupo aí que a gente pensa, então, são os FOG ou Juruá, que são os não indígenas, né? Eles são, em grande maioria, então, descendentes de alemães, italianos e poloneses. A maior parte dos informantes vivem na área urbana das cidades, né? A população de Tenente Portela, então, é de aproximadamente aí 13 mil habitantes, conta com 11 escolas municipais, 13 estaduais, 1.200 alunos. Já a população de Redentora tem em torno aí de 10 mil habitantes, 6 escolas municipais, uma estadual e 900 alunos. E aí um dado triste, mas curioso, então a gente não tem nenhum professor indígena nas cidades. Então a gente tem essa configuração aí de todos os alunos tendo esse contato com professores FOG ou Juruá, né, não indígenas. Mesmo a gente tendo essa proximidade entre as cidades e as comunidades indígenas, né? A alimentação típica, então, dessa região é do Rio Grande do Sul mesmo, junto com a italiana, a alemã e com alimentos industrializados. Eles vestem-se de maneira mais moderna, e isso acaba influenciando os indígenas, os índios também. A religião dessas duas cidades majoritariamente é católica, e existem poucos casamentos entre indígenas e não indígenas registrados, né, que a autora trouxe. E aí, como foi feita essa coleta de dados, aí pensando que a gente já tem esse panorama, como que foi feita essa coleta, essa análise de dados? Então, os indivíduos, eles tinham que ser nascidos na Guarita, ou que tenham passado 3/4 da vida lá, ou nas cidades de Tenente Portela ou Redentora. A idade, tivemos 2 gerações aí, 2 grupos, então o primeiro grupo de 18 a 36 anos, e o segundo grupo com maiores de 52 anos. E o sexo, né, nesse momento ainda foi falado sobre sexo, essa divisão, né? Mas o gênero, então, entre homens e mulheres. Isso culminou em 24 informantes, 8 guaranis, 8 caigangues e 8 não indígenas, e dentro desses 8 tínhamos 4 homens, 4 mulheres, e isso se repetiu nos 3 grupos. E aí, partindo dessa configuração, essas entrevistas, essas conversas, elas foram gravadas pelo gravador portátil H4N, né, da Zoom, com cartão de memória. As entrevistas foram matutinas e vespertinas e ao ar livre, com a presença da família. Então, não teve essa limitação de ser isolado ou algo do gênero. Inclusive, em alguns casos, eram pares que faziam a entrevista. E as entrevistas foram em português.
Então, a gente teve 5 momentos aí dessa entrevista, esse contato, né? Então, foi a apresentação, tanto a apresentação dos entrevistadores como dos informantes, perguntas mais pessoais, então, para deixar o clima um pouco mais à vontade, umas coisas mais genéricas. O questionário, então, as percepções dele sobre alguns detalhes. Alguns textos para leitura, então, foi dado textos em português e nas línguas indígenas, para que eles pudessem ler, ou tentar ler, tentar entender. E uma última atividade, uma conversação, né? Uma conversa livre sobre um fale sobre sua vida. Uma coisa mais descontraída, menos formal. E aí, essas duas últimas situações, deixei um alertinho aqui, que elas não foram abordadas no texto, elas não foram estudadas por falta de conteúdo. A questão dos textos, porque nem todos eles eram fluentes nos dois idiomas, então na indígena e no português, e eles conseguiram sempre identificar qual era o idioma, mas não conseguiam reproduzir isso, né? E o Fale sobre Sua Vida também tem essa questão, que em alguns momentos tinha um tradutor junto, mas a comunicação não ficou tão fluida assim da pesquisadora, da nossa autora aí, falando em português com alguns indígenas que só falavam a língua indígena e não o português. Então, essas duas foram deixando um pouquinho de lado e focamos mais nessas 3 primeiras. E aí, quais foram as dimensões analisadas? A primeira delas é a diatópica, né? Então, foi pego aí 3 indivíduos, 3 grupos diferentes, então 2 indígenas e um não indígena, um de cada lugar, então foi falado aqui sobre questões geográficas, né? Sobre o posicionamento geográfico de localização deles. Então, 3 situações diferentes. E qual era a percepção de cada um desses lugares, né? Se talvez o que estava na nação mais isolada tinha uma percepção diferente daquele que estava no ambiente urbano. A diastrática, que normalmente fala sobre estratos sociais, né? Mas nesse caso foi trabalhado como os indígenas não têm essa estratificação social como a nossa, foi trabalhado entre grupos topodinâmicos e grupos topostáticos. Então, os topodinâmicos eram indígenas que tinham uma fluidez de ambiente maior, uma mobilidade maior, e ainda que tinham muito contato com a cidade, iam muito para a cidade. E aí o grupo topostático, né, então estático, eles que tinham ficado a vida toda ou 3/4 da vida nesse local. A gente parte para o dia geracional, então das 2 gerações a gente falou, que a primeira é de 18 a 36 e a segunda geração de mais de 52 anos, então para analisar se tinha essa divergência de gerações. E não só isso, mas aqui também entra uma questão cultural de a autora perceber que muitos indígenas não tinham os documentos corretos. Então, com algum talvez erro no cartório, algum registro tardio. Então, foi um pouco mais difícil perceber isso também, porque eles têm uma percepção de idade diferente, né? E a dia sexual, então, com os papéis de gênero da sociedade, que aqui ainda foi absorvido como masculino e feminino somente, né? Não abriu o leque para outras opções. E aí disso, aqui conclusões que ela chegou, a gente pode se valer também. Então, na guarita, aí fala-se o guarani, né? O caigan e o português, e os fogues não falam as línguas indígenas. Então, o ponto de falar que os indígenas relatam que quando chega alguém para visitar, eles usam o idioma da visita. Então, se a visita chegar falando português, eles não falam português, chegou falando em guarani ou em caigan, eles vão falar nessa língua também, mas a recíproca não é verdadeira, né? Então, os FOGs, os não indígenas, normalmente ou quase sempre não utilizam as línguas indígenas para conversar com os indígenas, né? Então, é um esforço dos indígenas de falar português para se comunicar na sociedade urbana ali, perto das nações indígenas. E aí a gente, então, fala-se o português, as línguas indígenas dentro da guarita, mas somente o português fora delas, né? E nem todos os indígenas são bilíngues e há uma pressão forte para eles falarem português. Então, aqui não é nem só uma questão de apropriação na outra cultura ou da perda identitária, por exemplo, dos indígenas, da população indígena, mas também é uma questão de sobrevivência, para eles poderem lutar pelos direitos, conquistarem direitos, requererem os direitos, é a forma que eles conseguem, né? O instrumento que a gente vai usar é a mesma língua. E aí retoma essa ideia, né? Talvez essa não vontade da posição dos FOG quererem falar línguas indígenas, né? E aí os indígenas estarem tentando aprender, ou enfim, usarem o português para se comunicar. Aí o ponto da importância do ensino das línguas, né, para a preservação cultural. Fala-se muito sobre todos os informantes tinham consciência e tinham a noção e conseguiam perceber essa necessidade de passar para as novas gerações o idioma, mas não conseguiam pensar em uma ação concreta de como fazer isso.
Então, temos um leque aí entre as duas coisas, né? Uma falha entre as duas coisas. Ainda, grande parte dos indígenas não falam mais o idioma, e os que falam, falam em casa, então a gente restringe um pouco mais esse uso do idioma. A autora não investigou 100% das comunidades, né, mas usa-se mais o português, então, em termos gerais, usa-se mais o português na cidade e as línguas indígenas em lugares mais isolados, então, quanto mais isolado, menos português, quanto mais próximo da cidade, mais português. Entre os Caigangue, então, as mulheres usam mais o português, e no Guarani as mulheres falam mais a língua indígena. E aqui a gente puxa aquele ponto de que a ideia de que mulheres normalmente investem mais, né, cedem mais à inovação linguística, trazem mais isso. E também pelo ponto que traz aqui uma discussão interessante, que normalmente a língua do homem é a língua que vai ser trabalhada na família, vai ser mantida na família. Então, até alguns casos sendo relatados sobre o marido proibir a esposa de ensinar a língua indígena para os filhos. Então, tem toda uma questão aí, não só dessa influência do português, né, mas tudo que a gente conhece aí do nosso histórico, nosso imperativo histórico, e todos esses detalhes e de machismo e essas construções que a gente tem na nossa sociedade. E aí, mesmo com a intenção de manter esses idiomas, o português ganha cada vez mais espaço, né? Então, seja por conta do acesso à informação, por contato maior, essa junção, e eu visualizo um lado negativo disso, que é a perda cultural, né? Toda vez que se morre, que uma língua morre, não morre-se só a língua, morre muito mais do que isso, mas também uma questão de diversidade, né? De a gente conseguir absorver, conseguir conviver com as diferenças, com as divergências e conseguir unir essas coisas, né? Conseguir convergir as divergências. Então, parece que tem os dois lados aí, né? Em termos gerais, agradeço a atenção de vocês. Estou aberto a perguntas, a conversas, a dúvidas, o que vocês quiserem, me deem um grito, a gente troca uma ideia. Acho muito legal essa discussão, e não era uma discussão que eu era muito afim, muito familiarizado, na verdade, né? Mas me interessou muito e foi muito legal, e tenho certeza que eu vou continuar dando uma olhada nessa área, e estou empolgado para ver as próximas apresentações também, tá bom? Muito obrigado, gente. Até mais.